Olá amigos, tudo bem? Hoje eu gostaria de trazer uma pequena reflexão sobre um tema que muitas vezes não é tão abordado dentro dos estudos cristãos, né? Em especial eu que participo do movimento cristão dentro do espiritismo, uma questão relativa aos homossexuais ou os homoafetivos, como alguns preferem designar, e a relação desse tema com a Bíblia, né? Então, algumas pessoas citam passagens do Antigo Testamento, né, do chamado Velho Testamento. Para os judeus é a Bíblia hebraica, ou a Tanakh, e citam também algumas passagens do Novo Testamento, em especial das cartas de Paulo, para defenderem que na Bíblia há uma proibição, uma condenação explícita a relações homoafetivas, né? E recentemente em estudos no NEP, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho da Federação Espírita Paraibana, nós tivemos uma palestra com a estudiosa bíblica que tem doutorado, né, em teologia, em Carta aos Hebreus, nossa querida irmã Ila, e ela trouxe uma reflexão importante que nós no grupo não percebemos, de uma passagem onde Jesus aparece. Porque muita gente diz assim, bom, Jesus não se manifestou em relação a esse tema, né? Jesus, que é considerado por nós cristãos a grande referência, o grande mestre, que por mais que você tenha apreciação por Paulo de Tarso ou pelos profetas do Antigo Testamento, se a gente perguntasse qual é a maior autoridade espiritual bíblica para um cristão, né? Não vou dizer para um judeu, porque o judeu não tem Jesus como Messias, mas para um cristão, qual seria a maior autoridade bíblica? Sem dúvida, é o Cristo. E o próprio Jesus diz, né? Um só é vosso mestre, o Cristo, ou seja, ele próprio. Então tem uma passagem no Evangelho de Mateus, capítulo 8, para quem quiser conferir em casa, versículos 5 até o 13, que se chama Cura do servo do centurião. E essa mesma passagem vai ser referida em Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 10. Então, quando a gente lê essa passagem, a princípio você pensa, poxa, essa passagem vai ter alguma relação com o tema de homoafetividade ou homossexualidade, né? Nós, do nosso grupo do NEP, na Federação Espírita Paraibana, não percebemos isso. Mas, em uma palestra, em um diálogo interreligioso, com a irmã Ila, que é uma freira católica, né, que estuda profundamente os textos bíblicos na instituição Nova Jerusalém, que fica em Fortaleza, no Ceará, ela nos trouxe uma sutileza que chamou muita atenção a todos nós. E talvez, né, é uma hipótese, não estamos dizendo que isso seja a única interpretação possível, até porque em termos bíblicos, né, os grandes estudiosos, os grandes sábios dizem que para cada passagem bíblica você tem inúmeras faces de interpretação, né? Os judeus, os sábios judeus falam que para Tanakh, que é a Bíblia hebraica, ou para a gente o Velho Testamento, a Torá, que é o conjunto de livros de Moisés, teria 70 faces. Então, 70 formas de ver uma mesma passagem, né? 70 como um símbolo. Isso aí pode se estender, digamos, a números ilimitados, né? Mas vamos voltar aqui ao tema central, que é cura do servo do centurião. Então, o que acontece nessa passagem, né? Jesus estava em Cafarnaum e entra na cidade um centurião romano, né, do exército romano. O centurião era aquele que comandava, como o nome já diz, uma centúria, ou seja, em torno de 100 soldados, e suplica a Jesus dizendo, Senhor, o meu servo está deitado em casa, paralítico, terrivelmente afligido por dores. E Jesus diz a ele diretamente, eu indo o curarei. E há uma resposta bonita do centurião dizendo, né, que ele não é digno de que Jesus entre no teto dele e que ele tinha fé em Jesus e que Jesus, pela palavra, à distância, poderia fazer a cura, né? E aí Jesus fica admirado com isso e diz, né, em Israel com ninguém encontrei
tamanha fé. Isso está no versículo 10 do capítulo 8 de Mateus, né? Essa é a grande lição que a gente percebe, a fé do centurião. Mas qual é a sutileza que a gente pode tirar em relação a esse servo? Quem seria esse servo? Qual relação haveria entre o servo do centurião e o próprio centurião? Foi essa questão que a irmã Ila nos trouxe e a gente ficou refletindo bastante sobre isso. A palavra servo, né, que aparece no Evangelho de Mateus, pode ser traduzido, esse termo, como menino, filho, escravo jovem, né? E o centurião chama carinhosamente essa pessoa de menino, né? A palavra grega teria mais a ver com o menino, como se fosse assim, o meu menino, né? Veja só, o meu menino, não é só a gente pensa servo como se fosse um trabalhador assalariado, né? Ou alguém que estivesse sob regime de escravidão numa relação quase que impessoal, né? É um objeto. Aristóteles, o grande filósofo grego, dizia que o escravo do pobre era o boi. Então veja só como havia naquele tempo clássico um desprezo pelos escravos. Os escravos eram tratados como instrumentos de trabalho e não tinham uma dignidade humana, né? Não tinham um respeito humano. Então um centurião romano demonstrar preocupação com o servo, né? E suplicar a Jesus pela cura desse servo, indica que ele tinha pelo menos uma afeição ou um cuidado especial com essa pessoa, né? E em Lucas, na mesma passagem, né, o termo que ele usa, conforme a tradução aqui do nosso querido Haroldo Dutra Dias, seria servo ou escravo, né? Mas, conforme Mateus, tem esse significado de menino, de jovem, alguém realmente que tinha uma afeição. Independente da tradução do termo, o que fica claro é que o fato de um centurião interceder junto a Jesus, ele como romano, em favor de um servo seu, indica, primeiro, que ele se preocupava com esse servo, que ele tinha cuidado com esse servo, e segundo, que ele confiava em Jesus para realizar a cura. Tanto é que diz, você não precisa nem ir lá, eu sei que você, Jesus, tem autoridade e à distância você pode curar pela palavra. Então essas duas conclusões nós podemos fazer. E onde é que entra então a questão da possível interpretação da homossexualidade nesse ponto, né? Era comum naquela época clássica, entre os gregos e os romanos, sobretudo nos militares, né, naqueles que estavam em linhas de batalha, nas guerras, nos exércitos, criarem relações de afeição entre si. Então você imagina um grupo de soldados que passava às vezes meses longe de casa, longe de suas esposas, convivendo juntos, né, com a libido natural, aflorada, e eles acabavam tendo ali um contato de afetividade, desenvolviam afeição um pelo outro, tanto no sentido de amizade, para um proteger o outro, né, no exército, um cuidar do outro, e inclusive até chegavam a ter relações realmente que a gente poderia considerar sexuais, né? Isso é um fato que a história mostra e não é novidade para quem estuda o período clássico. Então havia isso entre os romanos e os gregos. Então essa afeição entre membros de um agrupamento militar era comum, né? Então é nesse ponto, considerando esse fato histórico de que havia relações de afeição, de proximidade entre membros de um agrupamento militar no período clássico greco-romano, que nós podemos entender que talvez, veja só, talvez nessa passagem, né, a relação do centurião com o servo possa ser uma relação, a gente poderia dizer, homoafetiva. É uma possibilidade, certo? É uma possibilidade de interpretação. E se isso se confirma, né, se essa relação realmente não era só de um cuidado de um pai para um filho, que poderia ser isso também, a gente tem que ser honesto intelectualmente, pode ser uma relação de cuidado de pai para filho. Ele era mais velho, o centurião, e tinha um carinho de pai pelo servo, né? Pode ser uma relação de amizade, eram romanos, né? E viviam
num clima mais amistoso. Haviam romanos que tinham um coração mais generoso, né? A gente não sabe da procedência desse servo, se ele era romano, né, de origem mais pobre, ou se era um grego. Provavelmente era um grego que estava servindo. Naquela época os gregos passaram a ser escravizados pelos romanos, né, que dominavam toda aquela região. Mas o fato é que há essa possibilidade da relação dos dois ser uma relação de mais intimidade. Então, nesse caso, considerando essa possibilidade de relação homoafetiva entre o centurião e o seu servo, nós teríamos uma passagem na qual Jesus se depara explicitamente com um caso de homossexualidade. Isso é que é interessante, a gente considerar como hipótese, para dizer assim, não é tão correto afirmar que nos 4 evangelhos, onde Jesus aparece ensinando, né, não há nenhum caso, nenhum relato que toque no tema da homossexualidade. Nessa passagem, há um espaço sim para essa possibilidade de interpretação, né? E qual foi a postura de Jesus? Ele simplesmente disse, né, conforme Mateus narra, eu indo o curarei. Aí nós pensamos assim, será que Jesus sabia, né, que esse servo talvez tivesse uma relação homossexual? Ora, Jesus sabia tudo, né? Jesus lia os pensamentos das pessoas, Jesus sabia o que se passava em torno dele. Então, se ele se dispôs a curar, ele se dispôs por amor. E se havia uma relação homoafetiva entre o servo e o centurião, Jesus, nesse caso, não tomou isso como barreira para ele efetuar a cura. Como também ele não tomou como barreira o fato de a mulher adúltera, né, segundo os preceitos da tradição judaica, ser colocada para lapidação. Jesus vai lá e perdoa. Como ele não colocou barreira para aceitar Maria Madalena, que conforme nós temos narrações do Humberto de Campos, da Joana de Ângeles, né, e de outros espíritos, realmente ela vivia uma vida de luxo e de prazeres sensuais, e Jesus a recebe, né, e os discípulos ficam até perplexos, como é que você recebe uma mulher de má vida? Da mesma forma, Jesus recebe junto a ele publicanos, que eram coletores de impostos. Enfim, são várias passagens onde Jesus demonstra um amor incondicional, né? E nesse caso específico, a gente poderia levantar essa possibilidade. Houve sim um evangelho, possivelmente, uma passagem que Jesus se deparou com um caso de homossexualidade. Como é que ele agiu? Com amor. Não julgou, não criticou, não condenou, e de prontidão, vendo a sinceridade do coração do centurião, vendo a sua fé, que era maior do que, inclusive, a fé maior, inclusive, do que a dos próprios israelitas, Jesus faz a cura à distância. Usando o seu poder magnético, o seu poder fluídico, ele faz a cura à distância desse homem que estava paralisado, né? Paralítico. Então fica esse registro, certo, de mais esse conhecimento que a gente adquiriu no nosso Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho do NEP, em relação às sutilezas do estudo bíblico. Então, só um estudo mais aprofundado, feito com cuidado, vai nos proporcionar perceber essas sutilezas. Então, a passagem que parecia apenas ser de demonstração de fé de um romano, porque é essa a lição que fica, poxa, como o centurião tinha fé, né? E nós precisamos aprender com ele, mas há mais camadas aí para serem exploradas. Então, como registro, fica essa passagem, né, repetindo Mateus capítulo 8, versículos de 5 a 13, e Lucas capítulo 7, versículos de 1 a 10, quem quiser consultar as suas traduções bíblicas, né, pode entender que nesse caso Jesus realmente se deparou com a relação homoafetiva entre um centurião e o seu servo, que era comum, como nós falamos, na época clássica entre gregos e romanos, os homens terem relações homoafetivas. E Jesus simplesmente amou, curou e não julgou ninguém. Então fica aí a grande lição, né, para reforçar ainda mais a nossa postura de compreensão perante qualquer tipo de situação. Só a Deus cabe julgar.
Jesus diz isso: não julgueis para não serdes julgados. Não nos cabe julgar ninguém, simplesmente compreender, orientar para seguir um caminho de saúde, de consciência, de vivência do amor, da fraternidade, né? Então, nós compartilhamos esse aprendizado que nós tivemos, que foi muito valioso, com a querida irmã Ila, em 2016, que ela esteve conosco, e fica o registro para a gente pensar sobre essa passagem, sobre essa ótica, que talvez aí esteja na sutileza um encontro de Jesus com a situação de homoafetividade ou de homossexualidade. Abraços a todos e vamos continuar estudando para decifrar, né, tantos mistérios e tantos ensinamentos importantes que existem sob as camadas da letra do Evangelho. Muita paz e até mais.